Estamos com o programa Transcendência, hoje conversando com Carlos Augusto Fiorioli sobre a paz. Carlos, a sociedade hoje parece não querer mais lutar pela paz. Napoleão dizia que as pessoas lutam muito mais pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Como tu vês essa sociedade que está muito preocupada com aquilo que lhe interessa do que com as suas obrigações e seus direitos? Acredito mesmo que as pessoas estão direcionadas ao egoísmo. Essa situação de esquecer de um ambiente de diálogo, de um ambiente de comunicação, está extremamente vinculada à ansiedade que gera em alcançar aqueles bens de consumo imediato. E esse consumo imediato muitas vezes é o lazer, é a necessidade, às vezes, de ter algo e logo depois descartar esse algo porque o próprio mercado te oferece algo novo e você também vai em busca desse algo novo e insaciavelmente você corre atrás desses mecanismos de insatisfação. Portanto, eu, David, tenho que o processo comunicativo dentro da sociedade, ele também pode ser uma ferramenta, ou melhor, ele é e deve ser uma ferramenta que nos faça a comunicação entre a existência e a realização da paz. Creio que o processo comunicativo deficitário, falho, ele não consegue alcançar a mediação. Tu acreditas que é possível nós educarmos nas universidades, nas escolas e em todas as instâncias educacionais para a cooperação e não apenas por uma competição terrível? Acredito que há um misto de necessidades. Nós não podemos disfarçar que na formação do ser está também o critério competitivo. Tem que haver. Mas, como dizia antes, na primeira parte do programa, eu acredito que há um limite dentro do ambiente de competição. Há uma necessidade de estabelecimento de regras, não regras legais, regras técnicas, para se estabelecer a relação como um jogo, mas sim uma relação dentro de um ambiente onde se foca a harmonia. Parece utópico. Tu acha que isto seria regulado pela harmonia? Mas de que maneira? Seria regulado exatamente. Por quê? Pode parecer que seja utópico. Ah, sim. Pode parecer que seja utópico, mas não é. Porque enquanto nós estivermos motivados a um ambiente único de competição, estamos, obviamente, caminhando mal. Se só quisermos atuar dentro de um cenário de harmonia, de não conflito, de estabelecermos que todo tipo de competição ele pode nos desassociar do ambiente de construção de paz, estaremos também em mau caminho. Nós temos que compreender que o ambiente de competição, de conflito que falávamos, ele também é um momento e um ambiente de construção de paz. Claro. E nós não podemos imaginar, então, que o não para uma criança, para um adolescente, ele seja o estabelecimento da primeira palavra que ingressa para o ambiente de conflito. Não. Ao contrário. O não, ele explicado, o não justificado e o não dialogado, ele é o mecanismo que nos possibilita a comunicação. E essa comunicação, ela justificada e fazendo com que as duas partes encontrem dentro, aí sim, do processo comunicativo, a harmonia, nós estaremos caminhando pelo bom caminho. Eu fico preocupado que eu vejo que nós estamos... concordo contigo que a competição é extremamente importante na sociedade. Mas quando nós damos ênfase apenas à competição e deixamos a cooperação de lado, nós temos sérios problemas. Porque uma sociedade que não coopera não consegue entender a própria realidade da natureza do Estado.
que é uma vida que olha o outro e vê a dignidade do outro e possibilita o outro. Porque senão nós caímos também num liberalismo, num esvaziamento, e vamos cair num liberalismo que vai levar ao individualismo, cada um por si. Sem dúvida. Eu usaria como pano de né? fundo, como exemplo, Davis, essa nova legislação sancionada pelo presidente da República, que está na mídia atual, que é a questão do tapa na criança. Ah, sim. Eu acredito que, mais uma vez, o Estado exagera. Vai à minúcia que ele não deveria e não poderia ir. O tapa não é justificável, mas não há por que o Estado ingressar nessa seara em regular, inclusive, o ambiente interno familiar. Mais um momento, o Estado poderá desejar, e a comunidade esperar, que o Estado regule o beijo. Houve uma época, na década de 40, no Código Penal, que se chegou dentro da doutrina jurídica a dizer que o beijo com critério lascívio era o beijo com o uso da língua. E o beijo sem o uso da língua, então, ele não era um beijo que tivesse um critério lascívio. Ora, estamos com a legislação que envolva criança e adolescente, o Estatuto de Criança e Adolescente, a relação em regular a impossibilidade, ou havendo a questão, o fato provado do uso do tapa, em que nível ele é justificável, em que nível ele não é justificável. Eu acredito que esse tipo de situação de intervenção do Estado vai acabar nos trazendo para pontos muito perigosos, até pela aceitação do limite que o Estado pode legislar dentro de nossas vidas. Acredito que no momento que o Estado tenta tutelar absolutamente tudo, é porque pouco tutela. Nós, por exemplo, estamos lutando ainda no Brasil por toda essa questão do respeito ao ser humano, ao respeito à mulher, ao jovem, ao idoso, ao homossexual, ao a negro. questão da homofobia, das etnias, né, que se fala, a questão de raça, a questão, por exemplo, precisamos de uma lei Maria da Penha, e ficamos olhando assim todos os tipos de tutelas, muitas essenciais, mas há um perigo de fato desse exagero do Estado e também porque o Estado não cumpre nem com suas obrigações essenciais. Eu fico olhando, por exemplo, Carlos, a gente fala, puxa, nós estamos no século XXI e temos que lutar por direitos humanos. Como vai haver paz se ainda nós lutamos por direitos humanos? Eu acho que no Brasil nem direitos humanos ainda nós lutamos. Sem dúvida, né? nós estamos numa modernidade atrasada. E eu acho que estamos anterior à luta pelos direitos humanos. Isto é, para país de primeiro mundo. No Brasil nós temos pessoas ainda que morrem de fome e que não têm casa, não têm abrigo. Isso é um direito animal. Nós lutamos ainda por direito animal, que é o direito de se abrigar e o direito de se alimentar. Direitos humanos ainda para nós é luxo. Mas essa insistência da tutela do Estado em absolutamente tudo, tentando legislar absolutamente tudo, acho que leva a uma séria consideração de que a paz para nós é muito cara e distante. E distante. E distante. Extremamente distante, porque ainda nós não... David, se olharmos o resultado jurídico que o Estado propõe através da lei, está em regular especialmente o idoso, a relação do negro, do indígena, da criança, do adolescente, daquele que não é criança, que não é adolescente e que não é idoso. Obviamente, porque como foi se especializando por áreas, às vezes, e normalmente por idade, o que sobra da não regulação especial vira uma regulação também especial porque ele é o que sobra, o que é secundário, que é aquela parte do grupo de pessoas que tem menos de 18 anos, mas que não tem mais de 60 anos. E dentre esses entre 18 e 60 anos, também há particularidades, tanto para todas as áreas do direito. Então, o que nós hoje temos? Temos que a altíssima complexidade do sistema jurídico e das tutelas jurídicas no país faz que ela, não só na área jurídica, seja um ambiente de grande complexidade, mas isso também
tem um índice de transformação no mercado. Por quê? Nós teremos então legislações administrativas que permitem o idoso não pagar passagem de ônibus, a criança não paga passagem de ônibus, tem direito ao transporte escolar, a questão da saúde pública, e não só do atendimento médico, mas do medicamento. Então vejam, a especialização da vida ou a complexização do Estado faz com que ele, querendo ser muito eficiente, ele se demonstre absolutamente fraco e, sendo fraco, ineficiente. Fazendo isso, nós criamos ambientes de grande conflito social. O conflito social, diferentemente do conflito interpartes, ele tem propostas de solução absolutamente diversas, porque para que você elimine ou minimize um conflito social, só com uma intervenção por políticas públicas muito sérias, contundentes e sérias. E é isso que nós temos que estar sempre atentos. Nós não podemos deixar conflitos sociais serem a marca de um país continental como o Brasil. E essa é uma situação que nos preocupa, a continentalidade do Brasil, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha tinha um foco muito mais, sob o meu ponto de vista, aos estados do Norte, do Nordeste, do que os estados do Sul. Não que não existissem, obviamente que existem lá e cá. Agora, a forma de solução para os fatos que ocorrem com os mesmos, com o mesmo ferramental jurídico é diferente. Carlos, muito bom te receber. Uma conversa contigo é sempre agradável. Com certeza faremos outros programas, estaremos juntos novamente. E acho que isto nós poderemos voltar a abordar. E eu quero ficar com a lembrança da música do Herbert Viana, né? Uma pequena parte que diz: armas no chão e flores na mão. Eu acredito que é possível que nós caminhemos para uma sociedade que lute pela paz e concretize o sonho humano de uma sociedade democrática de direito. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho excelente a conversa contigo. E obrigado de fato. Até o próximo programa Transcendência. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS. Rua Júlio Maia 217, Sala 14, Lajeado. Fone 3011-8525. Ideale Clínica Estética, tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajeado. Fone 3748-4598. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.